Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar como salvar um bonsai que está morrendo e quantas pessoas já me mandaram fotos de plantas que estão morrendo, né? Às vezes a gente abre lá uma rede social e tá lá, o que é que eu faço com a minha planta? Como que é isso? Como que é aquilo? Para a gente aprender a salvar esse bonsai que está morrendo, né, a gente precisa levar aqui alguns pontos em consideração e pontos importantes para a gente poder fazer com que a planta não morra, né? Primeira coisa, a causa que está fazendo com que a planta morra. As causas principais de um bonsai morrendo são três causas. Primeira, a falta de rega, ok? Ou o excesso de rega. A segunda, o excesso de adubo, porque a falta de adubo não vai matar a sua planta. E o terceiro, a falta de sol. Não sei se está dando para vocês escutar, mas as tatacas tá que tá hoje ali, viu? Agora é época, né? Daqui uns dias chega a cigarra, daqui uns dias você está escutando a cigarra cantar também aqui. Mas vamos lá. Então vamos lá, ó. O que mais mata a planta? Falta ou excesso de água, excesso de adubo, porque a falta de adubo não mata a planta, e a falta de sol. Porque é uma coisa que acontece muito da pessoa ganhar um bonsai e de repente ela colocar esse bonsai dentro de casa. Ah, Diogo, esse vídeo não é para mim. Nós vamos falar sobre bonsais morrendo também, né? Bonsais mais avançados, bonsais mais evoluídos também. Pode acontecer causa de morte, que nós vamos ver aqui o remédio para essas plantas também. Como, por exemplo, tanto esta planta aqui, que é um piteco sob rocha, que eu gosto muito, quanto esta planta aqui também, que é um piteco que eu gosto muito, ambos estiveram à beira da morte, que eu vou explicar como que foi também que eu salvei essas duas plantas, ok? Eu vou ter que xingar as tatacas, que não tem base, mas vamos lá. Muitas pessoas ganham as plantas e colocam dentro de casa, né? Aí já é um erro muito grande, porque vai acontecer duas coisas. Essas três, né? Cadê meus dedos? Essas três coisas que eu falei com vocês, elas estão muito ligadas uma na outra, porque a falta de uma gera um problema na outra, que gera um problema na outra, e vai gerar ali, ó, um círculo, né, que vai acabar a planta morrendo mesmo. Muitas pessoas ganham plantas e colocam dentro de casa. E dentro de casa, muitas vezes, essa planta vai aumentar o excesso de água, que é uma das coisas que mata a planta, não por ter muita água, mas porque o excesso de água vai fazer com que prolifere fungos e agentes patogênicos, né, no substrato. Porque muitas dessas plantas também não têm um bom substrato. Ah, Diogo, mas eu não quero sermão, eu não quero saber disso, eu quero saber de como que eu vou salvar a minha planta. Mas para você salvar a sua planta, você tem que entender o que causou isso, né, para poder remediar, ok? Outra coisa importante também, o adubo, né? Muitas pessoas, às vezes a planta começou a morrer, vai lá e coloca um adubo na planta, vai lá e compra até 2 mocotes, compra um porta-adubo, né? Falou, minha planta tá morrendo, eu vou lá salvar. Tchaf, colocou adubo, aí acabou de matar a planta, né? Porque a planta já tá debilitada, né? Aí vai lá e aduba, acaba de matar a coitadinha. Adubo não é remédio que ressuscita a planta, adubo não faz a planta ressuscitar. Mas então o que eu vou fazer para minha planta ressuscitar? Primeiro, se faltou rega na sua planta, se essa planta está sem folhas, secou as folhas, caiu as folhas da sua planta, ficou, se eu achei uma foto legal, mais ou menos igual essa aí que você está vendo, ó, o que você vai fazer? Você vai submergir a sua planta, no tanque mesmo, ali, uma bacia com água, e vai deixá-la beber água mesmo ali, molhar o substrato e aguardar. Não vai existir outra coisa. Só que você não vai regá-la todo dia. Você vai umedecer esse substrato, colocá-la em um local iluminado, né, sem essa incidência do sol direta,
e vai esperar as próximas brotações virem, né? Deixá-la se restabelecer, regando novamente assim que você perceber que o substrato começou a secar. Mas e se a minha planta ficou doente ou está morrendo por excesso de adubo? Coloquei um adubo errado na minha planta. O que você vai fazer? Você vai retirar o adubo imediatamente. Agora, alguns adubos, né, de liberação rápida, que não são osmocote, que às vezes você coloca na planta e a planta seca, aí já não tem muita salvação mais não, tá? Aí já não tem muita salvação porque literalmente foi uma overdose de adubo na planta. Mas às vezes se foi só num cantinho do vaso que você colocou, isso acontece muito com adubos de liberação rápida, os NPKs especialmente, né? Porque muitas pessoas acham que adubo é remédio para a planta ficar bem. Talvez a planta não está bem por outros motivos, ok? Excesso de adubo, se a planta não esturricou-se, passou uninha no tronco ali, ó, ainda está verde, há salvação para a planta. O que você pode fazer? Levanta a sua planta do substrato, né? Deixa eu pegar essa aqui para ver como é que tá, ó. Levanta a planta do substrato. Viu ali que tem raízes na sua planta? Você pode estar passando ela para um outro substrato, um substrato mais airado, ok? Isso vai fazer com que retire, né, daquela terra onde tem aquele excesso de adubo que vai estar atrapalhando aquela planta viver. Falta de sol, né? Como é que eu vou salvar minha planta com falta de sol? A falta de sol não é somente assim essa questão da falta de sol, mas da umidade também que aparece ali no substrato, essa planta estando dentro de casa, né? E a maneira dela crescer também, o vaso e o substrato que a planta está, isso vai influenciar muito nessa questão também. Se a sua planta, por falta de sol e excesso de umidade no substrato, está ficando ruim, não vai ser só colocando a sua planta no sol que você vai sarar este problema, porque a sua planta, para perder a umidade do substrato e ter um equilíbrio aqui dentro do substrato, ela vai precisar ter folhas, vai precisar ter massa, como nós podemos ver aqui neste piteco. Ó. Existe uma massa de folhas aqui. Se a sua planta não tem uma massa de folhas para sugar a água que está no substrato ali, não vai adiantar ela ficar no sol. Então você precisará criar ramificações nas suas plantas, uma massa de folhas nas suas plantas, para que ela tenha esse equilíbrio, né? Equilibrar essa umidade, e essa umidade está relacionada também ao substrato que você está utilizando. Temos vários vídeos de substrato aqui no canal, inclusive no final do vídeo, no cartãozinho que vai aparecer no final ali, eu vou colocar ali um vídeo ou uma playlist sobre o substrato para você poder ver. Agora eu vou contar a história desses dois pitecos aqui, que estavam praticamente mortos, né? E eu ressuscitei esses pitecos aqui. O que aconteceu com esses dois pitecos? Eu utilizei um substrato, né, que eu já falei muito no canal aqui, que tem gente que me xinga, né, que eu falo como se eu... É tão complicado, galera, fazer vídeo, que às vezes a pessoa pega um pedacinho que você falou e esquece todo o resto das explicações que você deu e pega aquele pedacinho e martela, né? Eu utilizei um substrato que eu não me dei bem com ele, que é o Carolina Soy, o número 16. Não estou falando de todos os Carolina Soyos. Se você quiser utilizar, você pode utilizar do jeito que você quiser. Eu só estou falando porque foi isso que me deu problema, ok? Quando eu utilizei esse substrato, quem acompanhou na época, né, esses dois pitecos aqui, houve muita umidade nas raízes dele, e não foram só eles, várias plantas começaram a apodrecer as raízes. Não se deram bem com este substrato que eu utilizei para o meu tipo de cultivo, ok? Ok. Então, para poder salvar essas plantas que estavam praticamente mortas mesmo, perderam folhas,
Dá uma olhada aqui para vocês verem, muitos galhos ainda estão secos, ó. Agora que está se recuperando, as estruturas delas vão ser todas refeitas, né? Essas estruturas delas aqui, inclusive está começando a ficar legalzinho já essa planta aqui de novo, ó. Este ano eu acho que eu recupero ela total. O que eu fiz com essas plantas aqui? Tirei elas do vaso, lavei as raízes e plantei na areia, ok? E dá uma olhada aqui como é que tá todo o enraizamento novo dessa planta aqui, certo? Essa umidade aqui é monitorada. Se a minha areia estiver úmida, eu não rego. Se ela estiver mais seca, eu rego. Só que agora vai começar a ter um equilíbrio maior, porque vai vir as folhas. Folhas, menos umidade no substrato, ok? A recuperação dessa aqui, ó, tá mais bacana ainda. Diogo, eu posso adubar a minha planta enquanto está na areia? Pode adubar. Inclusive essa aqui já recebeu adubo, já recebeu osmocote, ok? Tá aqui adubada com osmocote, tem um monte de porta-bulbo. Já recebeu o bocache BSM também. Deixa eu ver se eu acho algum local que eu enterrei o bocache aqui. Acredito que não vou achar. Achei aqui, ó. Bocache BSM também já recebeu, enterrado na areia. Tá vendo aqui o pretinho? Legal, né? É até interessante que as raízes que estão aí se desenvolvendo na areia vêm todas aí para poder se nutrir desses adubos, né? Então fica essa dica para vocês aí também, essa questão da utilização da areia para poder salvar plantas. Mas por que, Diogo, que a areia ajuda a salvar? Primeiro que precisa ser uma boa areia, né? Uma areia assim bem neutra, não qualquer areia, né? Que você pega aí nas ruas, que tem xixi ou cocô de cachorro. Precisa ser uma areia limpa e bem neutra. Este pH neutro e essa lixiviação que a areia tem, com as regas, né, constantes, isso vai o quê? Vai lavando o substrato, né? As minhas raízes já tinham sido lavadas e elas sendo plantadas na areia, então continuará sendo lavado. Com isso a planta vai respondendo aos pouquinhos, vai surgindo novos brotos, vai crescendo novas raízes também, porque a areia vai estimular o crescimento dessas raízes. E na medida que este enraizamento vai acontecendo, eu começo a minha adubação, até que a minha planta se recupere totalmente, né? Com galhos vistosos, bastante saúde, bastante brotação e, sobretudo, bastante enraizamento. Essa aqui, por exemplo, eu vou tirar de novo, ó. Ela não está totalmente enraizada, ok? Ela precisa tomar isso aqui completamente de raízes para que eu possa pegar essa planta aqui e voltar com ela para um substrato de bonsai. A areia vai funcionar aqui mais ou menos como se fosse um soro, né? Quando nós estamos doentes, já viu quando a gente vai lá e começa a tomar o soro? Né? O soro vai ajudar ali na recuperação, os remédios que é colocado no soro também ali, eles já vão direto no local onde precisa. A areia funciona mais ou menos neste sentido aqui. Falei demais, espero ter ajudado. Então é isso aí. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo. Vai ter o link também aí para você assistir uma aula e aprender também sobre os 3 Hs do bonsai. É só clicar aí na descrição do vídeo, vai ter aí o link para a escola de bonsai e você assistir essa aula. Beleza pura? Deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.